Uma reunião de 2 horas, a portas fechadas, dentro de um complexo da Polícia Militar. De um lado, o governador do estado mais poderoso do país. Do outro, o ex-presidente e líder incontestável de um movimento político, agora preso. O que se desenrola nesse encontro pode não ser só uma visita, mas um divisor de águas para o futuro da direita brasileira. Hoje, a gente vai mergulhar nos bastidores e nas entrelinhas de uma notícia que está agitando a política nacional. Nossa fonte é uma apuração detalhada da CNN Brasil sobre a visita, que aconteceu hoje, de Tarcísio de Freitas a Jair Bolsonaro. A nossa missão aqui é entender a enorme tensão por trás desse encontro, por que ele quase não aconteceu e qual é o verdadeiro jogo de poder em andamento. E é um cenário de altíssima pressão. Cada gesto, cada palavra, ou até o silêncio depois da reunião, tudo vai ser interpretado à exaustão. A gente está falando de um teste de lealdade, mas também de uma possível redefinição de forças. Exato. Então, para a gente entender o peso desse encontro, vamos começar pelo básico. O palco e as regras do jogo. Onde exatamente isso vai acontecer? Então, o encontro foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes e vai ocorrer no 19º Batalhão da Polícia Militar, lá em Brasília. O local é conhecido como Papudinha, é onde o Jair Bolsonaro está detido. Certo. E o Tarcísio de Freitas tem uma janela de 2 horas para essa visita, das 11 da manhã à 1 da tarde. 2 horas. Isso, por si só, já é um dado bem relevante, não é? Eu lembro que em outras fases da prisão, as visitas eram muito mais restritas. Exatamente. Na Superintendência da Polícia Federal, por exemplo, onde o Bolsonaro esteve antes, as visitas eram, em geral, limitadas a 30 minutos. Bem mais curto. Muito mais curto. Uma conversa de meia hora permite o quê? Um cumprimento, uma troca de gentilezas, uma demonstração de apoio. Mais simbólico, né? Perfeito. Mais 2 horas. 2 horas permitem uma discussão política densa, permitem negociação, alinhamento estratégico, sabe? A apresentação de argumentos. O tempo concedido eleva o status do encontro de uma visita de cortesia para uma cúpula política. Mas o que torna tudo isso ainda mais curioso, e a reportagem da CNN deixa isso bem claro, é que essa visita de hoje é a segunda tentativa. Essa reunião quase não aconteceu, certo? Sim, e esse é o X da questão, o ponto central de toda a história. A visita estava originalmente marcada para a semana passada, mas foi cancelada de última hora pelo próprio Tarcísio. E a justificativa oficial? A justificativa oficial, como sempre nesses casos, foi vaga. Questões de agenda. Questões de agenda é o código universal da política para algo mais estar acontecendo. E a apuração indica que, de fato, havia algo bem mais complexo nos bastidores. Sem dúvida. O que se comenta nos círculos políticos, e a reportagem apurou isso com fontes dos dois lados, é que o cancelamento foi um ato político deliberado do Tarcísio, uma reação. Uma reação a quê, exatamente? Ele estaria profundamente incomodado com a cobrança insistente e pública, vinda da família Bolsonaro e de aliados, por uma declaração explícita de apoio. Um apoio incondicional à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. E tem um detalhe na apuração que é quase cômico se não fosse tão sério. A tal questão de agenda. O que o governador Tarcísio tinha de tão inadiável naquele dia? Pois é. A reportagem foi atrás da agenda oficial dele no dia do cancelamento. E o que constava? Deixa eu adivinhar. Despachos internos. Exatamente. Apenas o termo despachos internos. Nenhum encontro com ministros, nenhuma viagem, nenhum evento público que justificasse adiar o encontro dessa magnitude. Entendi. No xadrez político, isso foi lido não como um imprevisto, mas como um recado. Um recado direto e calculado. Um gesto para mostrar que ele não é um ator passivo que simplesmente responde a convocações. Mas deixa eu fazer o papel de advogada do diabo aqui. Será que a gente não está superestimando isso? Agendas de governadores são caóticas. Não poderia ter sido só um problema real? E o meio político, sempre faminto por uma intriga, criou uma narrativa em cima de um fato corriqueiro? É uma possibilidade que sempre existe, contudo, no nível em que essa relação se encontra, a chance de ser uma coincidência é mínima.
A pressão sobre o Tarcísio era pública, notória, já há semanas. Certo. O cancelamento, seguido de uma agenda esvaziada, se encaixa perfeitamente no padrão de comunicação não verbal da política, sabe? Foi uma forma do Tarcísio dizer: eu sou leal, mas não sou subordinado. A conversa terá que ser em outros termos. Ele usou o silêncio para demarcar território. Entendi. Então esse cancelamento, esse recado, não surgiu do nada. Ele é o sintoma de uma tensão maior, que é um nó da sucessão de Bolsonaro. A reportagem nos lembra que o cenário mudou drasticamente desde a última vez que eles se encontraram pessoalmente. Mudou completamente. O último encontro pessoal foi em agosto do ano passado. Naquela época, o Bolsonaro estava em prisão domiciliar. E o futuro da direita ainda era um campo aberto de especulações. E de lá para cá? De lá para cá ocorreu um movimento que redefiniu o tabuleiro. O próprio Jair Bolsonaro ungiu o filho, o senador Flávio Bolsonaro, como seu pré-candidato, o herdeiro político para a próxima eleição presidencial. E essa escolha não foi um consenso, nem de longe. Pelo que a fonte aponta, o nome de Tarcísio era visto por muitos como a opção mais lógica, talvez até mais forte. Precisamente. E aqui a gente entra na raiz da tensão. A reportagem ressalta que diversas lideranças importantes da direita, incluindo dentro do PL, o partido do Bolsonaro, Certo. viam no Tarcísio de Freitas um nome mais competitivo. E por que mais competitivo? O que isso quer dizer na prática? Porque, como governador do estado mais rico e populoso do Brasil, ele construiu uma imagem de gestor, de técnico. Ele projeta uma aura, assim, de competência administrativa que pode atrair eleitores de centro, da direita mais moderada. Um público que a família Bolsonaro tem mais dificuldade de alcançar. Exato. Ou seja, ele teria um teto eleitoral potencialmente mais alto, enquanto o sobrenome Bolsonaro garante um piso muito sólido de votos da base fiel, ele também traz uma rejeição altíssima em outros segmentos. Tarcísio, teoricamente, não teria essa mesma barreira. Ele seria, então, alguém que poderia unir o legado do bolsonarismo com uma nova roupagem mais pragmática e menos ideológica? Isso. E é por isso que, desde o anúncio de Flávio como herdeiro, a pressão sobre o Tarcísio se tornou imensa. Todos esperam que ele, como a figura mais proeminente do grupo, depois do próprio Bolsonaro, se posicione. E a forma como ele tem evitado isso é uma aula de equilibrismo político. E a reportagem dá um exemplo muito concreto desse equilibrismo, né? Uma postagem recente dele nas redes sociais. Sim, é um exemplo perfeito da estratégia dele. Em uma publicação recente, o Tarcísio fez questão de reafirmar seu total respeito e lealdade a Jair Bolsonaro. Ou seja, ele beija a mão do patriarca, Exato. reconhece a liderança dele e acalma a base mais radical que exige essa demonstração de fidelidade. Contudo, e este é o detalhe crucial, em nenhum momento da publicação ele cita o nome de Flávio. É uma lealdade ao líder, mas não uma transferência automática de apoio ao herdeiro. Exatamente. É uma jogada para ganhar tempo e manter o próprio capital político intacto. Ele sinaliza para o ex-presidente, estou com você, mas sinaliza para o resto do espectro político, meu futuro não está atrelado ao projeto da sua família. É uma dança muito delicada. Certo. Juntando todas essas peças, o cancelamento, a pressão, a sucessão, essa dança da lealdade seletiva, qual é o cenário que se desenha para o encontro de hoje? O que se espera que saia dessas 2 horas de conversa na Papudinha? A expectativa é por uma definição, por mínima que seja. Como Jair Bolsonaro está incomunicável com a imprensa, a única janela para o mundo exterior vai ser o Tarcísio. E a pergunta que todos os analistas estão se fazendo é: como ele vai se portar na saída? Se ele vai falar com jornalistas, o que ele vai dizer. Isso. Ele finalmente vai dar o tão esperado apoio explícito a Flávio Bolsonaro, pacificando a relação, ou vai emitir outra nota protocolar, mantendo o jogo em aberto? Cada palavra vai ser pesada e medida. Se ele disser tivemos uma ótima conversa sobre o futuro do Brasil, é uma coisa. Se disser estamos alinhados com o projeto do presidente Bolsonaro, que inclui o nome de Flávio para 2026, é outra completamente diferente. E o silêncio também vai ser uma resposta. Se ele sair sem falar com a imprensa, a leitura imediata será de que não houve acordo, de que a tensão persiste.
Então, não há como ele sair de lá sem emitir um sinal político forte, seja pela ação ou pela omissão. E essa articulação não se resume a Tarcísio. A reportagem deixa claro que o Bolsonaro está tentando montar uma espécie de gabinete político dentro do batalhão, né? Sim, e isso é fundamental para a gente entender a estratégia do Bolsonaro de se manter como o centro da direita, mesmo encarcerado. A defesa dele já protocolou pedidos de visita para outras figuras-chave, Como quem? como Valdemar Costa Neto, o presidente nacional do PL, e outros parlamentares influentes do partido. O que nos leva à grande questão que paira sobre tudo isso. Até que ponto é sustentável ser o principal articulador político da direita nessas condições, com as comunicações e visitas sendo controladas e filtradas pelo judiciário? Essa é a dúvida que vai definir os próximos anos. Cada visita autorizada pelo Alexandre de Moraes é uma vitória para o Bolsonaro, uma chance de reafirmar seu poder. Cada visita negada é uma demonstração da vulnerabilidade dele. Ele está jogando um jogo em que ele não controla as regras. É um paradoxo. Total. Ele depende da boa vontade do seu maior adversário político, o judiciário, para poder fazer política. É uma situação a longo prazo muito frágil. Cada encontro como o de hoje é uma tentativa de superar essa fragilidade. Então, o que temos hoje não é apenas um encontro entre dois aliados. É um momento de definição. Um ponto de inflexão que pode realinhar as forças ou, pelo contrário, expor de vez as rachaduras na direita brasileira. Exatamente. Se a gente fosse resumir a situação com base na nossa fonte, os pontos a observar são estes. Primeiro, a intensidade da pressão sobre o Tarcísio e como ele vai reagir a ela publicamente. Segundo, a eficácia da estratégia do Bolsonaro em consolidar o projeto político da família através do Flávio. E, por fim, o teste da própria relevância do Bolsonaro, sua capacidade de ditar os rumos mesmo de dentro da prisão. O que está em jogo aqui é a transição de um movimento personalista para algo mais estruturado. E essa transição está se mostrando tudo menos pacífica. O que essa dança política toda nos mostra, no fundo, é uma mudança fundamental na dinâmica de poder. Pela primeira vez em anos, o capital político de Jair Bolsonaro, embora ainda imenso, parece não ser suficiente para ditar os termos de forma incondicional. O futuro da direita agora parece depender de uma negociação e não mais de uma ordem. Essa é a síntese perfeita. A era da obediência cega pode estar dando lugar à era da aliança negociada. E o Tarcísio, hoje, é o principal agente dessa negociação. A fonte e toda a análise se concentram na pergunta: Tarcísio vai ceder e apoiar o Flávio? Mas, para a gente terminar, fico pensando numa inversão de perspectiva. Nós estamos o tempo todo discutindo a pressão que o Tarcísio está sofrendo. Mas e se, nessas 2 horas de conversa privada, o jogo for outro? E se o objetivo do Tarcísio não for só se defender da pressão, mas sim usar seu capital político para ativamente convencer Jair Bolsonaro de que o nome mais viável, o nome mais competitivo, como disse a fonte, para o futuro do grupo é, na verdade, o dele próprio? Que tipo de conversa seria essa?